Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Giovana. Eu sou o Jean. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante, como começar na Bolsa de Valores e Investimentos. Exatamente, a gente é do segundo E2 do Colégio FAAT e a gente vai abordar hoje dicas, estratégias e até alguns casos reais para inspirar quem está começando. O objetivo é desmistificar o mundo dos investimentos e mostrar que todo mundo pode participar. Exatamente. Então, a primeira parte que a gente vai abordar aqui é o que é a Bolsa de Valores, né? Muitas pessoas não sabem. Para começar, é importante que a gente entenda o que é a Bolsa de Valores, né? Em termos simples, é um mercado onde ações de empresas são compradas e vendidas por investidores, tanto os pequenos quanto os maiores. E quando você compra uma ação, você está adquirindo uma pequena parte daquela empresa, então você acaba sendo um dos donos, entre aspas, mas como sócio. E o que significa que você pode participar do crescimento dela, incluindo participando dos lucros e das perdas. Isso mesmo. E além disso, quando a empresa vai bem, o valor das suas ações pode aumentar, permitindo que você lucre com isso, e bastante. Mas é importante lembrar que o mercado pode ser volátil, ou seja, ele varia bastante. Os preços das ações podem oscilar bastante e é essencial que você esteja preparado para essas mudanças, psicologicamente e claramente financeiro, de forma financeira. Entender o que movimenta o mercado, como notícias econômicas ou mudanças na gestão da empresa, é fundamental. Ou seja, você tem que ter um estudo de mercado, estudar sobre aquela empresa, sobre as ações que você está comprando, sobre como funciona mesmo a própria bolsa de valores e afins. Sim, exatamente. Tanto que quando se você for muito afobado, de certa forma, né, nos investimentos, pode acabar virando um cassino, porque você vai gastar mais dinheiro e vai receber pouco. E às vezes, Exatamente, em raros casos, isso pode te trazer um lucro bom de volta, mas é muito raro isso. exatamente. E, inclusive, isso é um dos pontos que a gente vai abordar mais para frente. Agora a Exatamente. gente vai falar sobre por que investir. Muitas pessoas, especialmente os jovens, acreditam que investir é algo reservado só para adultos ricos, mas isso não é verdade. Investir é uma forma de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Ou seja, o seu dinheiro vai rendendo lá naquelas ações que você comprou, enquanto você não precisa trabalhar para isso. Então, o seu dinheiro faz com que gere mais dinheiro para você, sem que você tenha que fazer muito esforço. É isso mesmo, exatamente. Você pode começar com valores pequenos. E nesse ponto do que a própria Giovanna disse, que as pessoas acreditam que investir é apenas para adultos ricos, na verdade não. Muitas pessoas jovens hoje em dia, pessoas que estavam na extrema pobreza, conseguiram fazer uma fortuna não só investindo na bolsa de valores, mas também em outras áreas, trazendo uma grande riqueza, tirando sua família da pobreza e todos os problemas que a falta do dinheiro pode acarretar na sua vida. Então, a bolsa de valores e investir nela não é só um dinheiro desperdiçado, mas sim um bom lucro que pode trazer para você, entendeu? Exatamente. Isso se você tiver o que a gente está falando, né, da questão do estudo de mercado, de ser paciente Sim, e outros exatamente. pontos que a gente vai abordar mais para frente. Um ótimo exemplo disso que o Jean acabou de falar é o Luiz Barsi, um investidor brasileiro que começou a investir ainda bem jovem e com o tempo acabou se tornando um dos maiores investidores do Brasil. Ele sempre enfatiza a importância do conhecimento e da paciência, como a gente já falou anteriormente. Investir não é uma corrida, é uma maratona, ou seja, não importa quem chega mais rápido, o que importa é você chegar lá no final no objetivo que você quer alcançar. Então, agora a gente vai falar como começar a investir na bolsa de valores. Vamos ao que interessa. Como começar na bolsa de valores? Primeiro, é fundamental ter um planejamento financeiro, ou seja, você ter noção do quanto você tem para gastar, do quanto você pode perder, e você precisa saber o quanto você pode investir, quais são suas metas. Depois, você tem que abrir uma conta em uma corretora de valores, onde muitas dessas oferecem serviços online com taxas acessíveis. Então, você vai procurar várias corretoras e vai fazer um estudo para ver qual que te atende mais, tanto em questão financeira quanto nos próprios questões de serviço. Sim, exatamente. E não só, e fazendo uma pequena observação, os investimentos que você traz, que é um planejamento financeiro, ele Sim, não precisa ser exatamente na bolsa de valores para começar. Tanto que tem o tanto que tem um fundo que você pode pôr, o fundo imobiliário, não precisa ser exatamente na bolsa de valores.
Tem muitas pessoas que, por exemplo, deixam guardado em dinheiro em contas bancárias separadas que fazem ele render o tempo. Então, você não precisa exatamente começar investindo na bolsa de valores em si. Porventura, você vai acabar entrando nela quando a sua experiência estiver muito grande. Ou se você já tiver um planejamento muito bom financeiramente, você já pode começar a investir e isso vai te trazer lucros bem futuros, não são imediatos. Bom, e com esse ponto, o que você recomenda para quem está começando, Giovanni? Bom, uma abordagem segura é começar com ações de grandes empresas, conhecidas como blue chips. Um exemplo dessa é a Petrobras. Além disso, é crucial diversificar os seus investimentos. Não é ideal que você acabe investindo em uma única ação. Isso não é recomendado. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única ação. Um caso real que exemplifica isso é a Magazine Luiza. A empresa passou por altos e baixos, mas aqueles que diversificaram suas aplicações e mantiveram um investimento a longo prazo conseguiram colher bons frutos. Ou seja, você tem que diversificar suas ações para quando a ação de uma empresa cair, você ainda ter outra que continue te gerando lucro. Ou seja, você não vai estar só na desvantagem. Então é muito perigoso. Além disso, por mais que a gente recomende uma abordagem segura para começar, tem sempre aquelas pessoas com um perfil mais arriscado. Então, elas gostam de arriscar mais. No geral, os investimentos que você faz que se arriscam mais, eles acabam te rendendo mais. Mas você tem que ter ciência de que aquilo pode acabar dando errado e você tendo um prejuízo muito grande. Então, depende muito do perfil de cada investidor. Isso é um excelente ponto. E além das ações, você também pode considerar fundos de investimento ou ETFs, que são uma forma de diversificação automática. Sim, e acompanhar as notícias no mercado, como análises e relatórios, pode ajudar bastante. Estar bem informado é uma diferença crucial na hora de tomar informações. Então, esteja sempre atento a notícias sobre empresas em que você investe ou que você está pensando em investir e nas ações em si. Antes de encerrar, é importante a gente falar sobre alguns erros comuns que os investidores cometem. Um dos maiores é investir baseado em dicas sem realizar sua própria pesquisa. Sempre busque entender o que está por trás da empresa e o que você está pensando em investir. Ou seja, pensa no que a empresa pode te oferecer, como aquelas ações da empresa estão, que são o estudo de mercado que a gente acabou de falar. E também pensa nos seus próprios objetivos. Você quer um resultado a longo ou a curto prazo? Você quer se arriscar mais ou se arriscar menos? Você quer deixar ali seu dinheiro rendendo e trabalhando por mais tempo para você ou você quer ter um resultado imediato? Então, são todos pontos que você tem que analisar para você mesmo. O outro erro, que já foi abordado antes no começo, foi a falta de paciência. Porque o mercado ele pode, como você e como a gente já falou, ele pode ser muito volátil. Então, por exemplo, as ações estão subindo, 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 você investe, aí de repente elas caem e você perde todo o seu dinheiro, entendeu? E há muito, por isso que investimentos a longo prazo, na bolsa de valores, eles podem se valorizarem mais e você ter um pouco menos de risco para trazer ao Sim, seu bolso, claro. né? É exatamente por isso que a gente fala. O ideal é começar por uma coisa mais segura, uma coisa mais concreta, menos variável. Embora seja variável, menos variável. Por mais que ela te dê um lucro menor, ou então te obrigue a ter um lucro em longo prazo, é o ideal que você comece aquele seu estudo dentro do mundo dos investimentos em uma ação ou um investimento mais seguro. Além disso, também é fundamental não se deixar ser levado pelo medo ou pela euforia do mercado. Uma dica final é sempre ter um plano e seguir uma estratégia, mesmo em tempos de crise, porque não adianta nada você começar a se desesperar em um momento em que uma ação cai, sendo que você pode resolver com outra ação sua que está muito boa, ou Sim, então exatamente. você pode resolver de uma outra forma, nesse meio tempo. Além disso, um caso real de um amigo próximo é que esse meu amigo, ele cometeu exatamente esses erros que a gente comentou. Então, ele começou na bolsa de valores, estava tudo indo muito bem, ele comprou ações que estavam indo bem. Só que em um determinado momento, porque por causa da falta de paciência, ele queria ganhar mais, e aí ele acabou cometendo esses pequenos erros que levaram ele a ter um grande prejuízo depois de algum tempo. Então, ele queria uma coisa a curto prazo, não tinha um bom planejamento, uma boa organização, e ele acabou não falindo, porque ele conseguiu se recuperar depois, mas ele acabou tendo um grande prejuízo, um prejuízo maior do que os lucros que ele tinha obtido.
Exatamente. E essa impaciência pode acabar causando, como você mesma disse, muitos problemas. Então, por exemplo, tem pessoas, e podem existir pessoas, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas existem algumas, podem existir algumas pessoas que elas dependem muito da Sim, bolsa de valores, porque às vezes você pode pensar, poxa, eu tô aqui investindo, então me prometeram, pô, tô ganhando um dinheiro bom pra caramba. Mas aí cai tudo. Cai tudo por terra. O que que você faz? Você não tem emprego. Se você depende só da bolsa de valores, isso pode acabar quebrando você no meio. E isso pode te destruir completamente, porque no país que a gente vive hoje, a gente sempre precisa de exatamente. um dinheiro guardado. Infelizmente, tem muito imposto e isso pode acabar trazendo muitos problemas. Então, essa afobação, como por exemplo, o exemplo da Giovana, ela pode, infelizmente, muitas pessoas não conseguem, muita ganância pode acabar te levando a visão de mais dinheiro, mais rápido, pode te levar a ter uma queda mais Exatamente. rápida. E além E- disso, é mais como o vício na questão dos cassinos. Então você começa a ver o dinheiro entrar em um pequeno momento, e aí você vê aquele dinheiro entrar e te dá uma satisfação, te dá um prazer. E aí você quer ganhar mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais rápido. Então acaba entrando mais ou menos no mesmo esquema de vício por jogo, onde a pessoa fica viciada, ela quer aquela satisfação de novo de ganhar o dinheiro, de ganhar aquela grande quantia, ou então de ganhar em grande velocidade, e ela acaba tendo um efeito reverso. Ela bate numa parede e acaba caindo de volta. Por causa dessa impaciência, por causa dessa falta de planejamento, falta de organização, por causa dessa afobação, dessa ganância, né? Enfim, pessoal, a gente tá aqui para Sim, ajudar e exatamente. até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado de todo o nosso papo aqui no nosso podcast. E se vocês tiverem mais algumas perguntas, perguntem depois nos comentários, tudo bem? É isso, basicamente. Bom, é isso. E tchau.